Boa tarde. Eu sou Luciene, sou assistente social e atuo na divisão de apoio técnico interdisciplinar junto com a Sandra. E saúdo a mesa, todos os participantes que estão aqui e a todos os presentes. A gente sabe que estão aqui desde cedo, é cansativo, embora bastante instigante. Então, a gente agora, depois dessa pequena pausa, cafezinho rápido, estamos aqui para buscar nos renovarmos. E depois dessa manhã em que a gente teve essa apresentação de várias experiências, essa possibilidade de ouvir e ter algumas reflexões sobre a questão da alienação parental, a gente começa agora uma mesa sobre violência contra a criança e o adolescente, onde a gente vai para recortes específicos. A gente falou desde manhã da questão do depoimento, da metodologia, dessa possibilidade de oitiva num formato diferenciado, questões que são importantes de reflexão e que estão hoje presentes na nova lei, que é da alienação parental. E a gente vem agora ouvir um pouco de recortes dessa realidade da violência contra a criança. Então, nós teremos aqui a doutora Vanessa, com muita alegria, que realiza depoimentos também, tem essa experiência concreta desse momento de uma audiência com uma criança através do depoimento especial e atua na vara de adolescente conflito com a lei. A Valéria, com a experiência concreta de Teresópolis, com a relação com a rede. O André Rangel, com a experiência vasta e de muitos anos no NACA, que é um órgão que muitos conhecem. O professor Antônio Augusto, falando da experiência, da vivência das crianças que são meninos e vivem violências, a violência sexual. E a Camila Fernandes, que a gente está aguardando, que já vai chegar também, que tem um estudo com relação às novinhas. Ela denomina, traz essa categoria, esse termo das novinhas, para a gente conversar e refletir. Bom, então, nós vamos dar seguimento à forma como funcionaram os outros painéis, as outras mesas, com 24 minutos para cada palestrante, e eu vou sinalizar o tempo. E nós, então, daremos início com a doutora Vanessa Cavalieri, juíza titular da Vara da Infância e Juventude da Capital, subcoordenadora da área socioeducativa da Coordenadoria Estadual das Varas da Infância e Juventude, da CEVIGE, e juíza colaboradora do Conselho Nacional de Justiça em matéria da infância e juventude, com o tema violência sexual entre adolescentes. Passo a palavra. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria, primeiramente, agradecer a Sandra Levi e a Luciene aqui, o convite para estar participando aqui dessa mesa, falando de um tema que me é tão caro e me toca tanto, por várias razões. Eu sou titular da Vara da Infância e Juventude aqui da capital, com competência para julgamento dos adolescentes infratores. Então, eu julgo casos de violência contra criança e adolescente praticados por adolescentes. E tenho a difícil missão de proteger ambos. A gente está pensando numa proteção ao adolescente em conflito com a lei, através de uma medida socioeducativa, e protegendo também a vítima. Me toca muito esse tema também, porque eu sou mãe de duas meninas, de 9 e 11 anos. Na quinta-feira passada, eu colhi 4 depoimentos especiais no DECA. A Sandra, inclusive, foi uma das psicólogas que realizou lá a oitiva das vítimas. Eram 4 vítimas de abuso sexual da idade das minhas filhas. Então, assim, a gente tem que fazer muita terapia, que trabalha nessa área, para conseguir fazer esse trabalho difícil sem se afetar de uma forma que prejudique o trabalho. E eu estou muito feliz de ver aqui também na plateia alguns rostos conhecidos, psicólogas da minha vara, facilitadoras que trabalham lá na Vara da Infância. E eu vou começar falando de alguns casos concretos, cada um com suas peculiaridades, que já passaram lá pela minha vara. Enquanto a gente percebe que o ato infracional do menino pobre, morador de uma comunidade, normalmente é ou tráfico ou roubo, o ato infracional análogo a um crime sexual é o ato infracional do adolescente de classe média e de classe alta. Embora aconteça também nas comunidades e envolva também adolescentes de camadas sociais menos favorecidas. Eu tive um caso de uma menina de 7 anos
que foi estuprada com conjunção carnal por 3 meninos, 3 irmãos. 2 gêmeos de 12 anos e um de 11 anos. Eu só se eu engolir o microfone, porque eu já estou aqui do lado. Bom, os 3 irmãos, não irmãos dela, irmãos entre si, filhos de uma mulher que era paga pela mãe da menina para cuidar dela enquanto a mãe ia trabalhar. E os 3 abusaram sexualmente dela, com violência real, e receberam uma medida... Quer dizer, os 2 de 12 receberam uma medida socioeducativa, o de 11 é uma criança, então nem medida socioeducativa ele poderia receber. E o que me impressionou foi que... Me impressionaram 2 coisas nesse dia. Uma coisa foi que a menina de 7 anos era da idade da minha filha na época, que tinha 7 anos. E o que me impressionou mais foi que a mãe dos 3 adolescentes estupradores, que tinham estuprado a menina, disse assim para mim, olha só, doutora, tudo bem que meu filho errou, porque ela é novinha. Mas essa menina, ela é muito oferecida. Meu filho não resistiu. Eu reencontrei um desses meninos recentemente. Esse caso já foi julgado há mais de 1 ano. Ele recebeu uma medida socioeducativa de internação. E há 2 semanas atrás ele chegou lá na vara, numa outra passagem de ato infracional de roubo. Ele estava morando na rua, viciado em cocaína e crack. Não tem final feliz numa história dessas, para ninguém. Infelizmente, eu adoraria contar um outro final, mas essa é a história que eu tenho para contar para vocês. Uma menina de 13 anos, moradora da Barra da Tijuca, esperou os pais dormirem num domingo à noite, no sábado à noite, desculpe. Combinou com a amiga de irem para uma festa paga, com bebida liberada, para a faixa etária de 15 a 18 anos, lá na Barra da Tijuca. Então, os pais dormiram, colocaram ela para dormir, deram boa noite, dormiram. Ela saiu de casa, se arrumou toda, botou um salto alto, uma maquiagem, foi para a festa com a amiga, falou para um menino que ela conheceu lá, que ela tinha 16 anos, começou a beber um tal de gummy, que, para quem não sabe, é vodka misturado com tangue. Então, vodka misturado com tangue tem gosto de tangue, e uma menina de 13 anos bebe aquilo como se fosse tangue. Ela ficou muito embriagada, e então ela começou a se relacionar com um menino de 16 anos, para quem ela disse que tinha 16 anos, e foi para a casa dele, e eles tiveram uma relação sexual, ela era virgem, depois ele deixou ela em casa, ela entrou em casa às 6 da manhã, os pais continuavam dormindo, e ela deitou na cama dela e acordou, e se comunicou com ele pelo Facebook, e então ela soube o que tinha acontecido, porque ela não lembrava de nada, tinha amnésia alcoólica. Um segurança da festa que conhecia uma pessoa ligada aos pais dela contou para os pais o que tinha acontecido, porque viu ela fazendo sexo com ele no banheiro da festa. E então o pai registrou uma ocorrência e esse processo veio parar na minha vara. E esse menino de 16 anos chegou lá e falou, olha, é uma menina de 16 anos, que eu conheci, ela disse que tinha 16 anos, na festa, e ela foi comigo porque quis, nós 2 bebemos. Uma menina de 12 anos, foi moradora do interior do estado, veio passar as férias com o pai. Pais separados, veio passar as férias com o pai num condomínio de classe média, de casas, fechado, na zona oeste do Rio. Fez amizade com uma outra menina de 12 anos, brincavam juntas de Barbie, e ela falou para essa amiguinha que o irmão dela era um gatinho, um irmão de 15. Um dia, o irmão de 15 se juntou com mais 2 amigos de 15, pegou essa menina na porta da casa do pai, e eles levaram ela para um canto do condomínio, e os 3 estupraram ela. E ela não contou para ninguém, porque ela não teve coragem. Quando a mãe, uma semana depois, veio buscá-la, então ela contou para a mãe o que estava acontecendo, e ela já tentou se suicidar 3 vezes, e vem praticando atos de automutilação. Uma menina de 14 anos foi numa festa de adolescentes na Barra da Tijuca e conheceu um menino que ela achou gatinho, comentou com a amiga dela que aquele menino era um gatinho, a amiga falou para ele, olha, minha amiga te achou um gatinho. Eles ficaram na festa e ele falou, vamos lá para o lado de fora porque aqui está muito tumulto, muito barulho. Então, eles ficaram do lado de fora da festa, se beijando, encostados num carro, e ele começou a tentar
faziam umas carícias mais quentes, ela pedindo para ele parar, e ele, tudo bem, para, e aí continua. E aí a terceira tentativa, ela falou, eu quero voltar lá para dentro para encontrar minha amiga. Ele falou, tá bom, vamos indo. Ela virou as costas, ele deu um mata-leão nela, apagou ela, abaixou as calcinhas e estuprou ela. Quando ela acordou, ela estava deitada no chão, com as calcinhas no joelho, e tinha sido estuprada. Uma semana antes da festa de 15 anos. Uma menina de um colégio de classe alta, daqui da Barra da Tijuca, pediu ao pai para passar a noite na casa da melhor amiga. O pai levou ela na casa da melhor amiga, se despediu. A melhor amiga, então, sugeriu que elas fossem para a casa de um amigo da escola, da turma da escola, todos com 13 anos de idade. Esse menino morava numa mansão, o pai estava em Miami, a mãe era separada do pai, e ele estava sendo cuidado pelos caseiros que estavam na casa deles, né? Ele chamou vários amigos dele mais velhos. Alguns amigos da escola estavam juntos, passaram todos a noite lá, foram embora. De manhã, ele, com os amigos, deram um golpe de jiu-jitsu nela, imobilizaram essa menina, deram uma chave de braço, um deles filmando, e todos obrigaram ela a fazer sexo oral. E ela dizia, me larga, fulano, senão... me larga, e chamava pelas amigas para ajudarem ela, e ele dizia assim, para de tentar se mexer, senão eu vou quebrar seu braço. E no dia seguinte, a escola inteira tinha visto esse vídeo. Então, vejam só, é absolutamente chocante que isso esteja acontecendo no ano de 2018. Porque eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 13 anos, isso não acontecia. Não acontecia entre amigos, não acontecia entre colegas de turma. E se alguém tentasse se aproveitar da vulnerabilidade de uma menina que estivesse embriagada, os amigos falavam, não faz isso, está errado. Eles se protegiam. A gente está vivendo um momento em que os adolescentes não conseguem exercer essa empatia e não conseguem se posicionar diante de uma injustiça. Eu tenho 17 anos de judiciário, eu fui defensora pública durante 4 anos, sou juíza há 13. Então, 17 anos de experiência trabalhando em área criminal durante várias etapas da minha carreira. Eu nunca vi tantos estupros coletivos quanto nos últimos 2 anos. Eu passei 4 anos na defensoria, eu nunca peguei um caso de estupro coletivo. Eu recebo processos de estupro coletivo todos os meses na minha vara. Todos os meses. E não é só em baile funk que acontece estupro coletivo. Isso está acontecendo dentro das escolas de classe alta. Eu tive um caso de um estupro coletivo no Colégio Pedro II, de São Cristóvão, há 3 meses atrás. Em que, inclusive, a direção da escola foi omissa e se omitiu e tentou blindar o que estava acontecendo dentro da escola. Então, veja só, a gente tem uma geração com acesso à pornografia que eles não tinham há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, antes do acesso fácil à internet através dos smartphones, como tem hoje em dia. Então, são meninos que não começaram ainda a sua vida sexual, mas com um clique eles têm acesso a qualquer tipo de pornografia com as cenas que nós não conseguimos nem imaginar. E eles acham que aquilo é um padrão de relação sexual. E eu estou falando isso porque eu vejo os vídeos das filmagens desses atos infracionais, porque eles chegam ao processo. E quando a gente vê esses vídeos, a gente vê nitidamente que eles estão reproduzindo uma cena de um filme de pornografia que eles assistiram em algum lugar. Como a gente vai lidar com isso? O que fazer com um rapaz de 13, 14, 15 anos, que ainda está em formação, que ainda está começando a se relacionar sexualmente e com mulheres, enfim, com mulheres e com homens, com meninas e com meninos, de forma a evitar que ele se torne um homem adulto abusador? Como a gente pode socioeducar um adolescente que comete um ato infracional dessa natureza? E mais, qual é a zona cinzenta desse tipo de ato infracional? O que é um estupro de vulnerável praticado por um adolescente e o que é uma relação natural entre 2 adolescentes que estão juntos descobrindo sexo? Quando o ato tem violência real, a gente não tem dúvida. Quando como esse caso que a gente teve semana passada de uma menina de
7 anos abusada por um adolescente de 15, é fácil julgar. É fácil a gente perceber que há uma vítima vulnerável ali. Mas entre 2 adolescentes, uma menina que aparentemente se passa por 16 anos, que tem 1,70 m de altura, que está de salto alto, maquiada, numa festa, em que a faixa etária é no mínimo 15 anos, e que ela diz para o menino que tem 16 anos, e o menino também tem 16 anos, e ele também ingeriu álcool igual a ela. O que a gente pode fazer nesses casos, né? E quando a gente tem uma violência de gênero praticada dentro do âmbito familiar, entre irmãos, por exemplo, ou entre primos, entre tio e sobrinha, que tem quase a mesma idade e que continuam convivendo, independente da medida judicial que a gente adote. A gente teve um caso de 2 irmãos, o menino era um pouco mais velho que a menina, tinha sido deixado pela mãe no Nordeste bem pequenininho. Ela veio para o Rio tentar a vida aqui, casou-se, teve 2 filhas, e então mandou trazer o menino quando ele já era um pouco mais velho. Então, quando ele chegou aqui, com 10 anos ou 11, ele conheceu as irmãs, ele não tinha um vínculo fraternal com essas irmãs, né? E ele passou a se relacionar sexualmente com uma das irmãs, que era 2 ou 3 anos mais nova que ele. E depois que a mãe descobriu, esse caso veio parar na vara da infância, e qualquer que seja a medida que a gente adote para esse adolescente, o fato é que a mãe dele é a mãe da vítima também. A mãe do agressor é a mãe da vítima. Como a gente pode garantir os direitos a essa vítima sem violar os direitos desse agressor, que é irmão dela? Onde eu coloco esse adolescente quando ele sair de uma eventual medida em meio fechado? Então, assim, essas questões não têm resposta fácil, não sei nem se tem alguma resposta possível, né? Tem a resposta que a gente tem que dar, né? Às vezes o juiz tem vontade de dizer, olha, esse caso aqui está muito difícil, eu não quero julgar, não, mas não pode, né? A gente não tem essa opção. Mas a gente passou, então, a meditar muito sobre isso e partindo dessa percepção de que há uma questão extremamente séria que é cultural dessa geração, uma geração que não se coloca no lugar do outro, que não consegue se posicionar e dizer assim, eu não vou fazer porque está errado, e que não se contenta em só praticar o ato infracional ou o abuso naquele momento, mas precisa filmar e divulgar nas redes sociais. E aí acaba gerando um dano que, a meu ver, muitas vezes é pior do que o dano da violência sexual em si, porque é um dano permanente. A gente teve um outro caso de uma menina bem novinha, de 13 anos, que era menina de classe média, criada dentro de casa, com um adulto que levava para a escola, que levava para o inglês, não saía sozinha dentro de casa, conheceu um menino pelo Facebook, eles começaram a trocar mensagens pelo Facebook, e ele pediu nudes a ela, eles trocaram nudes, então imagens explícitas, ela mandou para ele, ele mandou para ela. Ela guardou a foto que ela recebeu dele e ele mandou a foto que ele recebeu dela para 2 amigos. E os amigos mandaram para todo mundo, e uma menina que nem conhecia a vítima, uma menina de 17 anos, recebeu essa foto e postou no Twitter, identificando a vítima. E foi criada uma página de ódio contra essa menina no Facebook. E o pai dela, que já tinha questões psiquiátricas, surtou e está desaparecido, abandonou a família. A mãe tinha uma lanchonete. Ela teve que fechar essa lanchonete, porque os meninos todos iam lá e ficavam, olha aqui a foto da fulana, aqui, ó, é a filha dela. O irmão de 22 anos se tornou arrimo de família e a menina tentou suicídio 3 vezes. Então, essa família dilacerada chegou lá na vara. E eu contei para esses adolescentes, eram vários, né? Era o menino que recebeu a foto, os 2 para quem ele passou aqui divulgaram, e a menina do Twitter. E eu perguntei para ele por que o outro que recebeu tinha divulgado para todo mundo. E ele disse, não, eu divulguei para todo mundo saber que tipo de garota que ela é. Mas que tipo de garota que ela é? Ah, não é garota para namorar. Por incrível que pareça, no ano de 2018 a gente ainda escuta isso, que uma menina que fez exatamente a mesma coisa que o menino fez. E a violência de gênero é tão evidente que as fotos dos meninos, nunca são divulgadas. As fotos que são divulgadas são sempre das meninas. Porque a menina é alguém que não tem o direito de fazer isso. A mulher continua sendo, no ano de 2018, alguém que não tem direito de exercer a sua sexualidade de forma livre.
Só o homem que tem. Pode ser um garoto de 13 anos. E foi muito impressionante, porque o menino que recebeu as fotos dela, esse com quem ela trocou as mensagens, que se afeiçoou a ela, ele ficou arrasado, ele não parava de chorar na audiência, quando ele soube toda a repercussão que aquele ato impensado, ingênuo que ele fez, de divulgar essa foto, de transmitir para 2 amigos para tirar uma onda, olha aqui, a menina me mandou essa foto, as consequências gravíssimas que aquilo teve na vida daquela família. E o pai da menina de 17 anos virou para mim e falou assim, mas vem cá, e essa garota que tirou a foto, não vai acontecer nada com ela, não? Qual é a responsabilidade dela nesse fato? A responsabilidade dela é nenhuma, porque ela é vítima. E foi muito interessante que eu falava assim para ele, olha só, da mesma forma que se um dia sua filha tirar uma foto nua e mandar para um homem por quem ela está apaixonada, e ele fazia assim que não. E eu falava para ele, não faz que não. Primeiro que você nem sabe se ela já fez isso. E nem eu sei, só ela que sabe. Segundo que se ela não fez, no dia que ela se apaixonar, e o homem por quem ela estiver apaixonada pedir, ela vai mandar. Não é assim, eu já me apaixonei, o senhor também. Quando ela estiver apaixonada, ela vai mandar as fotos para ele. E ela vai ser vítima se ele divulgar para todo mundo. E a vítima é vítima, ela não tem responsabilidade nenhuma por ser vítima. E é importante a gente que está nesse lugar, juiz, promotor, defensor, psicólogo, assistente social, comissário de justiça, fazer questão de mostrar para a vítima que ela não tem responsabilidade por aquilo. Ela não tem culpa de ter sido abusada, ela não tem culpa de ter sido colocada numa situação que arrasou a vida dela. Porque ela se sente culpada porque foi ela que tirou a foto, porque foi ela que foi na festa, porque foi ela que bebeu. Então, ela se sente culpada. Por outro lado, fica o desafio. O que a gente faz com esses meninos? Porque qual é a vantagem de colocar eles 6 meses numa unidade de internação, se for o caso? O que se ganha com isso? Então, a gente passou a pensar realmente na educação, né? Porque a gente está falando o que precisa acontecer é de uma mudança de cultura. A gente precisa que esse adolescente consiga se colocar no lugar daquela menina, nem que para isso ele precise usar como um personagem de transferência. Eu não sou psicóloga, não sei se está certa essa expressão, mas assim, nem que ele precise usar como modelo alguma mulher porque ele tem sentimentos, uma menina que ele ama, a irmã, a prima, a melhor amiga, a mãe, a tia, alguma mulher por quem ele é capaz de sofrer, por quem ele é capaz a quem ele é capaz de olhar como sendo vítima de uma violência e perceber que a dor que ela sente afeta ele. E então a gente começou a desenvolver o trabalho. Estou falando da gente porque eu estou incluindo a minha equipe técnica, que sem elas eu não consigo trabalhar. E elas estão aqui, então elas merecem ser honradas por esse trabalho, que é muito mais delas do que meu. A gente desenvolveu, então, um trabalho que é uma medida protetiva prevista no ECA, e começou a funcionar na sexta-feira passada, um grupo reflexivo de violência de gênero para esses meninos. Porque nós acreditamos que a única forma que a gente tem para evitar que esses adolescentes, que são muito jovens, que conhecem muito pouco da vida e da vida sexual e têm muito pouca consciência das consequências das suas atitudes, se tornem homens que vão perpetuar o abuso contra a mulher pelo resto da vida. Se a gente não educar eles agora, com 14, 15, 16 anos, com 26, eles vão estar batendo na mulher, eles vão estar estuprando, eles vão estar fazendo tudo que a gente vê nas varas criminais e nas varas de família. Então, começaram esse grande desafio, são 3 meses de encontro, né, Marta? Mais ou menos 9 encontros. É um projeto piloto da Vara da Infância e a gente acredita que daqui a pouco a gente vai começar a ter um resultado aí positivo nesse sentido. E em relação especificamente ao tema do depoimento especial, né, para não fugir do assunto do simpósio, se o depoimento especial, procedimento especial trazido pela Lei 13.431 já é um avanço muito grande quando a gente trata da violência praticada pelo adulto contra a criança, no que diz respeito ao imediato atendimento da criança vítima, a se evitar a repetição do depoimento e a produção antecipada de provas, quando a gente está falando da violência praticada por um adolescente, praticamente é a única forma da gente evitar uma total impunidade.
uma total irresponsabilidade do adolescente pelo ato infracional. Por quê? Porque a gente não consegue, na vara da infância, aplicar uma medida socioeducativa a um adolescente que cometeu ato de violência sexual depois de passado muito tempo. Não faz mais sentido para ninguém. Então, não faz sentido pegar um menino que, com 14 anos, praticou um ato de abuso sexual e com 19, aplicar uma medida socioeducativa nele. Não faz sentido pegar uma criança que foi abusada com 5 anos e, aos 12, fazer ela me contar a história que aconteceu. Eu não faço isso. Eu não vou fazer uma menina que foi abusada 7 anos antes me contar o que aconteceu. Porque ela chega lá e não lembra mais. Eu não vou fazer ela reviver isso. Então, eu prefiro deixar essa adolescente totalmente sem responsabilidade, para não agravar o dano causado à vítima, do que fazer essa menina, ou esse menino, muitas vítimas são meninos, reviver a história toda. Então, assim, essa mudança legislativa, com o fluxo de trabalho que está sendo construído aqui no Rio de Janeiro, o doutor Rodrigo está participando, a Sandra está participando, e tantos outros profissionais da rede estão participando, me traz muita esperança de que a gente vai passar a conseguir ter uma colheita do depoimento da vítima, da criança vítima de violência, muito mais próximo ao momento em que o ato é praticado. E, com isso, a gente vai conseguir dar uma resposta rápida e agir para intervir na vida desse adolescente de uma forma muito mais eficaz, com muito mais chance da gente provocar uma transformação nele e evitar a perpetuação do abuso. Já tomei algumas advertências aqui, cumpri meu horário certinho. Muito obrigada, gente. Agradeço a doutora Vanessa, antes do tempo. E, nesse momento, passo a palavra para Valéria Tricano, é comissária de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é pós-graduada em Direito da Infância e Juventude na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, é entrevistadora também, né, no depoimento especial no Tribunal do Rio. E, então, passo a palavra à Valéria, que vai falar para a gente sobre a experiência de Teresópolis, que é a comarca onde ela atua. Então, boa tarde, cumprimento a mesa, né? Cumprimento a todos aqui presentes, né? Estamos juntos desde bem cedo pela manhã. E, assim, é muito importante para a gente que atua no depoimento especial ver essa mobilização. Porque, quando eu conheci o depoimento especial, quando eu tive o primeiro contato, quando a gente falava em depoimento especial, as pessoas não faziam uma cara muito boa, né? Nem queriam conversar com a gente, como se nós tivéssemos até alguma doença. E hoje eu vejo assim tantas pessoas aqui reunidas querendo conhecer as experiências. Eu peço desculpa a vocês todos, porque eu havia preparado uma apresentação com umas fotos para que vocês possam conhecer a realidade, o trabalho de Teresópolis. E fiquei muito surpresa quando fui abrir o pendrive aqui, pouco antes da apresentação, e não consegui encontrar meu arquivo. Mas, de qualquer maneira, fiquei muito nervosa, né? Mas eu trouxe algumas anotações e fiquei pensando que a gente faz isso todo dia, né? E quem não trabalha com depoimento especial, de alguma maneira, vai ter contato com o trabalho que a gente realiza sempre. Quando a gente, enquanto entrevistador, fala para a criança que ela tem que ela vai buscar na memória delas as informações, e, a partir daí, nós vamos poder entender aquele fato que ela vivenciou, a realidade dela, a dinâmica de vida daquela criança. Então, vai ser exatamente assim, né? Eu vou tentar, através do resgate de informações que estão na minha memória, fazer com que vocês conheçam o depoimento especial, que é realizado em Teresópolis, né? Então, se eu me enrolar um pouquinho, por favor, desconsiderem. Então, eu moro em Teresópolis, né, e atuo em Teresópolis. É uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade serrana, belíssima, né, uma natureza exuberante. Nós somos conhecidos lá como a capital nacional do montanhismo, com a visão privilegiada de uma montanha chamada Dedo de Deus, e conhecida internacionalmente porque é a sede da CBF. Mas não é isso que me causa um orgulho muito grande de estar em Teresópolis, mas é o trabalho que é desenvolvido em prol da proteção da criança e do adolescente. Então, é um trabalho que é desenvolvido ao longo de muitos anos e que nós temos colhido alguns frutos que têm sido referência para o Brasil.
Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? Sobre essa característica tão especial da cidade, esse cuidado, né? O ideal é que nós não tivéssemos violência, mas, apesar de ser uma cidade tão linda, todo dia nós nos deparamos com crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de várias formas de violência. E aí a necessidade de se cuidar dessas crianças da melhor maneira possível, né? Então, desde 2012, começou a ser empreendido, né, lá em Teresópolis, pelo Ministério Público, através da Promotoria da Infância e da Juventude, um esforço para a elaboração de um projeto com o objetivo de garantir um atendimento mais adequado à criança e ao adolescente vítima de violência sexual no município. Deu-se, então, início a uma série de debates envolvendo toda a rede de atenção e proteção à criança e ao adolescente. Então, esse trabalho, que começou a ser realizado em 2012, teve como resultado um fluxo de atendimento coordenado dos vários órgãos que participam, que garantem, que promovem a proteção da criança e do adolescente. Além disso, em 2014, foi implantado um serviço na cidade de escuta protegida. Então, era o primeiro trabalho nesse formato a começar a ser realizado no estado do Rio de Janeiro. Então, em 2014, começa. Em 2015, esse projeto ele é instituído através de um decreto municipal e se transforma num projeto chamado Bem Me Quer Terê. Então, aí começa a escuta protegida de crianças e adolescentes. Teresópolis se antecipando à Lei 13.431. Então, já havia um fluxo, havia a escuta qualificada, né, a escuta especializada, e nós precisávamos do depoimento especial. Em dezembro de 2016, o Tribunal de Justiça implanta na cidade de Teresópolis, no Fórum, uma sala para depoimento especial. E aí Teresópolis passa a ser a primeira cidade do interior do Rio de Janeiro a ter a escuta protegida na fase investigatória e na fase processual. E nós ficamos assim felizes, né, de ter esse serviço, porque nós convivíamos já com aquela situação da criança que era vítima, principalmente o início do trabalho voltado para a criança vítima de violência sexual. E ficava claro que precisava de um trabalho diferenciado, de uma escuta diferenciada, de uma proteção maior. E aí Teresópolis começa a trabalhar nesse sentido. Bom, para a gente entender um pouquinho qual é o papel do projeto Bem Me Quer e qual é o papel do NUDECA, eu vou falar um pouquinho primeiro do fluxo de atendimento coordenado que tem em Teresópolis. Normalmente, via de regra, a porta de entrada para a denúncia de um crime sexual contra a criança ou adolescente é o Conselho Tutelar. Então, ele recebe essa denúncia, essa demanda, de várias maneiras, né? Ou através do Disque 100, através de demanda espontânea, através de unidades de saúde, que, quando tomam conhecimento, né, atendem uma criança nessas condições, fazem contato com o Conselho Tutelar, e das unidades de ensino. A partir daí, o Conselho Tutelar vai encaminhar a família para a delegacia de polícia, né, para que se proceda, seja feito o RO, seja feito o boletim de ocorrência, o registro de ocorrência. Se for o caso, a criança é encaminhada para o IML, quando há necessidade de algum exame. E é importante que, na delegacia, a criança não é ouvida, né? Só quem é ouvido na delegacia são testemunhas, todos maiores, ou responsáveis da criança. E a criança é encaminhada para o projeto Bem Me Quer Terê. É agendado um dia. E, nesse dia, a família vai até o projeto, né? Há um acolhimento dessa família, porque não é só a criança que é vítima, né? Nesse tipo de crime, toda a família acaba sendo vitimizada. Lá no Bem Me Quer Terê, eu vou falar mais um pouquinho do funcionamento do projeto, vai ser marcada uma escuta especializada. A criança não foi ouvida na delegacia, mas, na maioria das vezes, é necessário que ela fale. Só que
numa atitude assim protetiva, essa criança vai ser ouvida dentro do projeto Bem Me Quer Terê. Bom, em seguida, depois que essa criança é ouvida, que tem essa escuta especializada, essa mídia vai ser enviada para a delegacia de polícia para instruir o inquérito policial. Vai ser averiguado se há uma necessidade de outras diligências para a elucidação do crime, né, do caso. Vai se concluir o inquérito e esse inquérito vai ser remetido ao Ministério Público. No Ministério Público vai ser examinados laudos periciais e todas as declarações que foram dadas durante o inquérito policial, vai se ouvir aquela mídia com a escuta especializada, vai se verificar a necessidade de outras diligências e aí vai ser elaborada a denúncia ou vai ser promovido o arquivamento do feito. Se for o caso da denúncia, ela vai ser encaminhada para a vara criminal, né, para dar início ao processo judicial. E, se for o caso ainda, a promotoria ela vai pedir a ação cautelar de antecipação de prova de acordo com a Lei 13.431. Bom, na vara criminal, vai se marcar uma audiência com o equipamento no DECA, né, para que a criança seja ouvida na fase processual de uma forma adequada, como a lei determina, com toda a proteção. E aí, gente, é importante, né, que a gente perceba que, no fluxo, a criança, em Teresópolis, hoje, ela é ouvida 2 vezes. Né? Uma vez na fase de inquérito policial e uma outra vez na fase processual. A lei fala em uma única vez, mas é lógico que esse processo está sendo construído. Né? Então, muitas mudanças acontecerão, isso vai ser aprimorado, mas eu acho importante assim que nós já começamos a trabalhar nesse sentido. E foi um trabalho que começou até antes da lei. Então, eu acho isso assim, bem interessante. Agora, o que é o programa Bem Me Quer Terê? Ele é um programa municipal de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes que iniciou as atividades em 2014, embora tenha sido instituído somente em 2015. Esse programa consiste num centro de atendimento integrado, que vai oferecer serviço integrado nas áreas de saúde, segurança pública, através da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, e do Ministério Público, através da Promotoria da Infância e Juventude. E esse trabalho foi citado numa publicação da Childhood Brasil, que trouxe uma lista com 6 centros de atendimento integrados, entre eles o Bem Me Quer Terê, como uma das boas práticas de enfrentamento à violência em face de crianças e adolescentes. A estrutura do centro integrado é uma estrutura simples, porque, como já foi falado aqui, né, nós vivemos em tempos de crise e nem sempre a maior parte do investimento é voltado para o atendimento da criança e do adolescente. Então, a estrutura é simples, ele fica localizado num prédio municipal, um prédio administrativo, né, e ele tem... Deixa eu localizar aqui. Ele é composto pela sala de administração, uma sala do atendimento do serviço social, uma sala para o atendimento de psicologia, uma para o atendimento de saúde, uma sala para atividades coletivas e uma sala para escuta especializada. Então, assim, parece muita coisa, né? Uma estrutura grande, mas não é uma estrutura pequena. E vocês vão perceber isso quando eu falar o número de funcionários que fazem tudo isso funcionar. Nós temos uma coordenadora, que está presente aqui hoje, até com a equipe do Bem Me Quer, né? Eu agradeço. E que é uma coordenadora que tem uma formação no serviço social. E temos uma assistente social, uma enfermeira, uma médica que trata de adolescentes e uma psicóloga. Tudo isso para atender todo o fluxo de crianças, todos os casos de criança vítima
de violência sexual vão para esse centro de atendimento integrado. Também não é ainda o ideal, mas o importante é que o comprometimento dos profissionais envolvidos faz com que o centro venha atendendo essa demanda, venha atendendo de uma forma bastante adequada, né? Mas nós gostaríamos de verdade que fosse feito mais investimento nesse sentido. Mas eu acho assim que o primeiro passo são eventos como esse, né, que vai dar visibilidade ao trabalho e que as pessoas vão começar a entender que existe um depoimento especial, existe uma escuta protegida e vão entender a importância disso. Eu fico ouvi a fala da doutora Vanessa e ouvi outras falas pela manhã, e só quem olha nos olhos de uma criança vítima ou testemunha de violência vai entender isso, né? Então, vai entender a importância e a grandiosidade desse trabalho. E aí temos profissionais, como todos que estão aqui hoje, para conhecer esse projeto, e muitos que já atuam, que entendem isso, né, e que se dedicam, porque é necessária uma dedicação. Não é um trabalho muito fácil, né? Mas é necessário. Então, essa é a estrutura do BMCare para atender todos os casos de violência sexual envolvendo criança e adolescente em Teresópolis. Bom, depois veio o NUDECA, que segue o mesmo padrão da sala aqui na capital, né? Nós temos uma sala. O NUDECA foi instalado dentro do Fórum de Teresópolis, e, embora também antes da lei já atendia os requisitos legais, né, de acordo com a recomendação 33 de 2010 do CNJ, e tendo cuidado de ter uma sala para a recepção da criança e do adolescente, uma sala para o depoimento especial. Essas salas ficam em andares separados, em andares diferentes da sala de audiências, né, para evitar o contato, que a criança tenha qualquer tipo de contato com o acusado, com a família, com alguém que possa causar algum tipo de constrangimento àquela criança. Nós temos hoje em Teresópolis, nós somos, né, 2 profissionais capacitadas em Teresópolis. Hoje a gente conta com o apoio de colegas aqui da capital que vão lá ajudar, porque a demanda, depois da lei, aumentou muito. É interessante, eu tinha preparado até um gráfico que nós fizemos. A sala foi implantada lá em dezembro de 2016, e o primeiro depoimento especial foi realizado em março de 2017. Então, tem um ano e alguns poucos meses. E nós realizamos 33, 34 depoimentos especiais. E o interessante é assim, que, no início, acontecia um depoimento, aí demorava mais uns 15 dias ou mais para marcar outro depoimento. E assim, a gente vai se dando conta, porque eu me lembro que nós tínhamos até que, antes do depoimento, dar uma lida no protocolo, revisar aquilo tudo, porque a frequência não era muito grande. Hoje em dia, tem dias, né, que nós já tivemos um dia lá com 7 depoimentos num dia só. 3 depoimentos tem sido comum, né? Nós entendemos que também, assim como o BMCare, nós precisamos, o NUDECA precisa também fazer alguns ajustes. Hoje a gente ainda não tem uma sala de audiências própria, né? Nós usamos a sala da primeira vara criminal. Isso limita muito a questão de agendamento, né? Precisamos de mais profissionais também, assim como no BMCare. Mas, de qualquer maneira, nós já demos um passo, né? Teresópolis é uma cidade pequena, mas que, no meu entender, já deu um grande passo na questão do enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente, na medida em que já possui um fluxo coordenado que evita, minimiza a revitimização da criança, que protege a criança, né? Nós já temos o projeto BMCare, que faz a escuta na fase investigatória, e nós já temos o depoimento especial com a sala do NUDECA. Outro fato que é interessante, no início, a sala do NUDECA iria atender só as comarcas do nosso núcleo administrativo. Depois, né, da sanção da lei, nós passamos a atender comarcas de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos, por exemplo, Lajes do Muriaé, que é muito distante de Teresópolis, temos Sumidouro, temos diversas outras comarcas que estão se socorrendo da sala em Teresópolis. Mas hoje já tivemos a notícia, né, mais 6 salas em fase de implantação,
e a gente fica muito satisfeito de ver a importância que está sendo dada a esse tema. Eu agradeço a todos, me coloco à disposição se alguém quiser ter acesso ao slide que ia ser apresentado, ou fotos ou informações. Eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail. E espero que Teresópolis tenha servido assim para estimular vocês, para que vocês conheçam bem como que funciona a escuta protegida e se dediquem, porque é um projeto que vale a pena. Eu tinha trazido também uma mensagem que eu recebi de uma criança. Como é que a gente sabe que está valendo a pena, Então, assim, nós recebemos muitos presentes das crianças. São beijos e abraços. E, assim, cada dia eu recebo um abraço mais apertado que o outro. Mas teve uma mensagem de uma criança, por um acaso eu tinha impresso o meu slide, então eu tenho uma cola aqui. E essa criança voltou ao fórum um dia e me entregou uma mensagem escrita que está dizendo assim, que era o desejo dela, que a felicidade puxe uma cadeira e sente ao seu lado para sempre. Então, gente, uma criança que traz uma mensagem dessa, que dá um abraço apertado, que dá um beijo, ela está sendo protegida, ela está sendo acolhida. Então, assim, as pessoas têm que conhecer a prática do depoimento especial. Quem não conhece, procure um lugar que tenha esse tipo de atendimento e passe um dia lá para conhecer, para saber como é ser feito esse trabalho, Porque só quem olha nos olhos de uma criança, vítima e testemunha de violência, só quem vive esse dia a dia sabe da importância do depoimento especial, da escuta protegida para esses pequenos. Eu agradeço a todos, muito obrigada. Agradecemos a Valéria por sua contribuição e por compartilhar dessa experiência, dessa entrega, desses profissionais que estão lá em Teresópolis. E eu queria lembrar que quem tiver alguma pergunta, quiser encaminhar para os palestrantes, podem nos encaminhar para a mesa, que nós entregaremos aos palestrantes para posterior comentário e resposta por e-mail. Bom, então, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso querido André, que tenha estado conosco em vários momentos aqui, nas discussões, nas reuniões, no grupo de trabalho. O André Rangel é psicólogo da ONG Contato, NACA, Rio e Baixada, conselheiro de Direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele possui experiência em escuta de crianças, adolescentes e seus familiares em situação de violências e atuação em diversos programas e projetos das políticas públicas de assistência social e direitos humanos. E vai conversar conosco sobre a escuta especializada em uma política pública de assistência social e direitos humanos. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar a todos na pessoa da coordenação da mesa, Luciene, e agradecer a Sandra pelo convite de estar aqui. Gostaria de antecipar, iniciar falando que eu pretendo aqui fazer uma apresentação a partir de um lugar bem específico, de uma trajetória, de um lugar onde eu me encontro há alguns anos, que é no campo da política pública de assistência social e direitos humanos. Então, é desse lugar que eu falo, dessas experiências. Não proponho, desse lugar, instituir nenhum regime de verdades, mas proponho colocar as verdades em análise. E aí eu pretendo trazer um pouco também do meu percurso, do percurso que eu faço nesses anos de trabalho em programas e serviços nessa mesma temática. No NACA eu estou desde 2010. Eu vou fazer aqui, me proponho a fazer uma genealogia da escuta psicológica, da escuta especializada. Fazer aqui um percurso de análise, de problematização acerca da escuta. A escuta especializada ela não nasce com a Lei 13.431, o conceito, a noção, a categorização de escuta especializada. E eu queria partir de um momento que seria um momento anterior à concepção de escuta especializada, que é a concepção de própria escuta psicológica. Para além das expressões verbais, nós podemos escutar muitas outras coisas. Não está em jogo, numa escuta psicológica, apenas a captação de signos de linguagem
para saciar uma lógica racional. Não é isso que está em questão numa escuta psicológica. Nós podemos escutar muitas outras coisas, muitos outros acontecimentos no âmbito do atendimento a uma criança e adolescente vítima de violência e a qualquer outra criança e adolescente. Nós escutamos expressões verbais, sim, mas escutamos expressões corporais, semblantes, silêncios, olhares, atitudes, emoções, sentimentos, potências, contradições, multiplicidades, devires e outros possíveis. Outras situações imprevisíveis que podem acontecer numa escuta. E o processo de escuta especializada, ele vem se constituindo dessa forma histórica e culturalmente. A partir do século XVIII, na Europa, se dá o início das disciplinas. E, com elas, uma certa apropriação dessa escuta, né? Uma escuta que passa a ser capturada e adotada como prática de domínio por quem detém o saber-poder. E então emergem aí os especialistas, nossos antepassados, né? Nós especialistas, e nascemos ali, nós temos os nossos antecedentes ali, né? Emergem os especialistas nesse momento, nossos ancestrais. E esses especialistas passam a produzir práticas de padronização da escuta, né? Começam a criar protocolos, padrões técnicos que se tornam universais, e nós ficamos diante de um exame minucioso de modos de subjetivação. Temos aí o controle e a vigilância dos sujeitos instituído. Há uma tentativa, né, o objetivo disso, nesse momento sócio-histórico, é a pretensão de desvendar as essências dos sujeitos e de extração das suas verdades, que estariam contidas nessas essências. É uma tentativa de tornar previsível o imprevisível do encontro. Então, a escuta especializada é no campo das políticas públicas e dos direitos humanos que hoje, atualmente, nós encontramos o maior requisito, a maior requisição de escuta especializada, né? E especificamente na rede de proteção de criança e adolescente, conforme está dito, inclusive, no artigo 7º da Lei 13.431. Esse campo, onde se requisita a escuta especializada, o campo das políticas públicas, ele institui nos programas e serviços, basicamente, das políticas de assistência social e direitos humanos, para se voltar a uma demanda de conflitos familiares, de violações de direitos humanos, principalmente violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. E aí, esse campo que se associa, que se agencia com o campo da promoção de direitos humanos, é um campo que, em nome do princípio da proteção, faz a exposição, solicita, requer uma exposição da vida íntima das pessoas. Então, nós passamos a ter práticas de escuta que dependem, que se utilizam de exposições da vida íntima das pessoas para se chegar a verdades dos fatos. Tem sido assim essa prática muitas vezes. Muitas vezes é adotada essa prática por profissionais, pelos especialistas de hoje, né? E aí, então, o que se quer muitas vezes com isso é a eliminação de dúvidas, de incertezas, de indefinições, de enganos, né? Acometimentos presentes na vida de todos nós, né? Qual vida que não é acometida por enganos, por incertezas, por dúvidas, né? E temos também a definição, para isso, com essa eliminação, se almeja chegar a uma definição do que seria melhor, quais seriam os recursos melhores para se defender efetivamente esses direitos humanos de criança e adolescente. Nesse sentido, o exercício da prática de escuta desse modo, dessa forma, parece que quer reificar a crença numa verdade intocável, numa verdade que está lá, adormecida,
precisa ser tocada. E, para ser tocada, ela precisa de conhecimento, um conhecimento inerente à própria vivência em si do sujeito. Seria a verdade inerente a essa vivência em si do sujeito? Estaremos diante de uma concepção de sujeito como existência em si mesmo, ahistórico, abstrato, um sujeito que não se relaciona, não se afeta por essa história, mas um sujeito de um conhecimento a priori aos fatos alegados, aos fatos denunciados? Seria, então, uma concepção de sujeito constituído no interior da sua história de violência, da sua história de afetos? De que sujeito a gente está falando? Práticas sociais, datadas e contextualizadas, se propõem, então, a estar dando conta dessa situação e dessas concepções de sujeito para pensar como lidar com essa escuta, como manejar essa escuta. Então, a partir de práticas sociais datadas e contextualizadas, nós entendemos que todos nós, sujeitos, saberes, sociedade, produzimos e somos produzidos historicamente. Só que o campo da política pública, onde muito se requisita a prática da escuta especializada como uma prática que vá se constituir em programas como o NACA, como em tantos outros programas, para se decupar essa realidade da violência a partir de uma alegação, de uma denúncia, de uma notificação de violência, ele também é o campo, né? É um campo de política pública que, de algum modo, ao encontro de saberes, encontro de práticas, onde se pode promover o campo profícuo, onde esses encontros de saberes, encontros de práticas, de discursos, de escutas, podem se dar. Só que essas práticas eles só podem se dar se esses saberes, de algum modo, se pressuporem, se predispuserem a se deslocar, a se movimentar nesse campo das políticas públicas, a se movimentar para produzir esses encontros, né? Porque, se eles estiverem mantidos nos seus territórios institucionalizados de poder saber, essa escuta não se dá. E essa produção de novas escutas não se dá. Nós estamos, então, diante, nesse momento, de novas práticas. Se isso se dá, se essa movimentação se encontra, novas práticas, novos saberes e possibilidades de novas intervenções. Eu queria aqui, nesse momento, fazer uma aproximação com um momento histórico bem importante no campo dos direitos humanos de criança e adolescente, que é o momento da primeira década de 2000, quando o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente, ele começa a discutir e aprovar políticas temáticas voltadas para o enfrentamento da violência sexual de criança e adolescente. E, nesse momento, é um momento, inclusive, que se dá a aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente, uma normativa que, a partir desse momento, passa a ter o status de reger, de influenciar a produção e a promoção de políticas públicas voltadas para essas temáticas. Um plano que surge em 2000 a partir de um movimento por dentro do controle social, né, pelos espaços dos conselhos de direitos, pelos fóruns da sociedade civil, que produz, que emerge como uma resultante, né, de promoção de direitos humanos de criança e adolescente. Nós estamos, nesse momento, a pensar que como se configura o olhar sobre as violências que acometem criança e adolescente. É um olhar que, nesse momento, se resulta ampliado. Porque, e aí eu trago um momento bem específico, que é relativo ao início de 2003, quando esse plano, que foi criado em 2000, o Plano Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais de Criança e Adolescente, ele passa por sua revisão. Um processo de revisão longo, de consulta pública, de participação efetiva da população, dos atores e dos órgãos do sistema de garantia de direitos. E, nesse plano,
um dos pontos que eu mais destacaria que produziu uma alteração, a meu ver, que nos interessa no campo da constituição da escuta de criança e adolescente, da escuta especializada, é a modificação, que parece apenas terminológica, do eixo de atendimento para eixo de atenção. Na versão inicial, o eixo de atendimento se consistia em um eixo apenas que priorizava o atendimento especializado e a composição de equipes de atendimento especializados, equipes qualificadas e especializadas. No eixo de atenção, esse atendimento passa a ter uma dimensão de atendimento integral, por meio dos direitos humanos e através, se valendo de ações articuladas para que ele aconteça. Então, nada mais, nada menos, essa mudança, que não é uma mudança pequena, passa a deixar de apenas considerar a importância do atendimento especializado e qualificado em setores, em serviços, setorialmente, a pensar que esse atendimento qualificado voltado para criança e adolescente, essa escuta precisa ser uma escuta ampliada, diversificada, múltipla, que precisa se dar por um conjunto articulado de ações de forma integral e por meio de se garantir os direitos humanos. Um deles, o mais importante, que é a doutrina que inaugurado pela doutrina do Estatuto da Criança e do Adolescente, o princípio da proteção integral. Uma criança vítima de violência, ela não se encontra apenas protegida por uma escuta apenas especializada no sentido do tecnicismo, do atendimento psicossocial, para somente atender às consequências da violência e os efeitos dessa violência na sua vida. Nessa alteração e nessa perspectiva do atendimento integral, nós percebemos aí um resgate do artigo 86 do ECA. Que o artigo 86 do ECA ele já preconizava que a política de atendimento a crianças e adolescentes se fará por meio de ações articuladas em todos os níveis da federação, né? E por meio de ações articuladas na perspectiva de um atendimento integral. Então, nós percebemos aí que o olhar, que esse campo dos direitos humanos e políticas públicas, que caminha